A morte de João Batista. Este é o assunto que iremos tratar no episódio de hoje do Devocional A Boa Parte. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e que o Senhor abençoe a sua vida neste feriado de quarta-feira. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Vamos ao texto. Verso 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito tomá-la por esposa. Guarde esse verso 4 que nós vamos voltar a ele. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, preste atenção agora neste detalhe, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. E foram contar a Jesus o que havia acontecido. Até aí a leitura. Primeiro, vamos entender o porquê que Herodes tinha tanto ódio de João Batista. Por que Herodes mandou prender João Batista? A resposta está no verso 4. Vamos ler de novo. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la ou tomá-la por esposa. Por que João disse que não era certo Herodes tomar Herodias como sua esposa? Porque Herodias era cunhada de Herodes, era esposa do irmão dele. João Batista, no caráter de profeta, de homem de Deus, exortou, advertiu Herodes acerca daquele erro que ele estava prestes a cometer. Em outras palavras, João Batista, como lhe era de costume, falou a verdade a Herodes. Mesmo sabendo quem era Herodes, mesmo sabendo o poder que havia em Herodes, mesmo sabendo que a sua vida estava correndo perigo, João Batista falou a verdade a Herodes. E este é o dever do homem de Deus: pregar a verdade, falar a verdade. O papel do homem de Deus, do pregador fiel às Escrituras, não é iludir os membros de sua igreja, os seus ouvintes. Não é enganá-los. Não é promover um discurso que massageie o ego. Um discurso, muitas das vezes, coach, motivacional. O papel do homem de Deus é falar a verdade, é pregar a verdade. Doa a quem doer. E, infelizmente, vivemos dias, como Timóteo fala, diz lá em Timóteo, Paulo diz a Timóteo, que estamos vivendo um dia
que as pessoas vão buscar mestres para si que fale para elas o que lhes agrada. E o dever do homem de Deus não é falar o que agrada, é falar a verdade. E por não aceitar a verdade, ainda que ele sabia que era verdade, Herodes não aceitou a verdade, se revoltou e mandou prender João Batista. Só que ele tinha medo de matar João Batista. Afinal de contas, João Batista era muito querido pelo povo. João Batista era, em alguns momentos, até idolatrado pelo povo. É uma figura muito querida pelo povo. Então ele ficou com medo de matar João Batista, a princípio. Porém, teve o aniversário de Herodes, como a gente leu aqui, e a filha de Herodias, a filha da sua cunhada, ou sua sobrinha, né? Ela dançou, e a dança dela agradou Herodes, e Herodes fez uma promessa para ela, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Só que ela não pediu o que ela queria, ela pediu o que a mãe dela, Herodias, mulher qual Herodes estava interessado, ela pediu o que a mãe havia desejado. Como diz o verso 8, foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela não queria a cabeça de João Batista. Quem queria a cabeça de João Batista era a mãe dela. Porque João Batista era ali um empecilho, uma barreira entre Herodes e ela. E de fato, como Herodes já havia feito a promessa que daria o que ela pedisse, João Batista foi morto e ele deu a cabeça à filha de Herodias, conforme prometido, a sobrinha dele. Mas o que me chama a atenção é justamente esse verso 8 que lemos. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu. Nós, pessoal, muitas das vezes, nos deixamos influenciar pelo projeto dos outros, pelo sonho dos outros, pela intenção de outras pessoas. E às vezes fazemos não o que queremos. Às vezes fazemos coisas que os outros querem e nos influenciam a fazer. Por mais que sejamos nós que façamos, muitas das vezes somos influenciados pelos outros. Cuidado. Cuidado. Não deixe que as más influências te levem a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Tome cuidado. Esse devocional de hoje é mais do que um entendimento. O entendimento é simples, é histórico, mas é uma advertência. Devemos cuidar com as más influências. Devemos orar ao Senhor que nos guarde, que nos dê discernimento e devemos ter personalidade a ponto de termos o controle da nossa vida em nossas mãos e não permitir que os outros escolham por nós. Tá certo? Fica aí então a reflexão. Vamos fazer agora uma oração e amanhã, se o Senhor permitir, iremos entrar na multiplicação dos pães e peixes. A primeira delas, uma excelente história que vai desmentificar algumas coisas que você já ouviu e vai muito abençoar você e revelar um pouco mais acerca da pessoa de Jesus. Vamos orar. Senhor, como pregador da palavra, eu peço que o Senhor me coloque em mim a mesma responsabilidade que havia em João Batista, de pregar a verdade. Doa quem doer, a quem quer que seja, ainda que isso me custe a vida. Senhor, e que nós, cada um de nós, temos discernimento, que o Senhor nos dê discernimento, que o Espírito nos dê discernimento, para que não sejamos influenciados a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Esta é a minha oração, Pai. Abençoa esta quarta-feira, este feriado, e esta metade de semana que ainda temos pela frente. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e até amanhã.